Fala pessoal, Lucas Bazanella na área, diretamente das empresas MB, como vocês podem ver. Estamos no YouTube, né? Eu acho que é bem visível já, né? Dá para perceber. É uma forma alternativa aí de produção de conteúdo que nós encontramos. Não sei se vocês sabem, mas nós perdemos cerca de 3 Instagrams de tabacaria, 2 de tabaco. Temos ainda um Instagram em funcionamento, que é o da MB Cachimbos, que é o mais forte. Talvez por isso que não derrubem, né? Porque tem muitos seguidores, então tem um giro bem legal. Mas não é esse o intuito do vídeo. O intuito do vídeo é fazer uma apresentação básica sobre o que vai ser o canal. Quero falar de uma madeira também, para não ficar aquela coisa chata. Mas a ideia do canal é mostrar um pouco das nossas aventuras atrás de madeira, atrás de tabaco, né? Quero falar sobre tabaco também, fazer alguns reviews e tudo mais. Apresentação de tabacos também, um pouco sobre a produção, muito sobre madeira, sobre cachimbo também, alguma coisa sobre a produção e tal. E na verdade, vamos ver o que vai sair, né? A ideia é começar agora com esse vídeo, falando sobre uma madeira que é bem especial. E aí nós vamos vendo como é que com o tempo vai saindo essa produção e tudo mais. Bom, a madeira que eu quero comentar com vocês hoje, quero falar um pouquinho, é sobre a canjerana. Aqui ó, tenho um aqui para mostrar para vocês. Logo eu mostro melhor, mas que é uma madeira muito boa, uma madeira muito importante, muito especial, principalmente para a nossa família, né? A gente produz cachimbo de canjerana desde os anos 80, 90, 2000, talvez até antes, na verdade. Acredito que sim, até antes. E lá no início dos anos 2000, acabou sendo dificultado muito, né, a achar essa madeira, justamente por conta das leis de meio ambiente e tudo mais, que são leis que na verdade eu concordo, né? Tem que tomar esse cuidado. Mas, por exemplo, a gente sempre usa de parâmetro a embuia, né? Para falar tanto da qualidade da madeira quanto dessa questão de mercado. E a embuia, você consegue comprar ela por lei, né? Mas não, a canjarana não é uma madeira tão famosa quanto a embuia, então as empresas não começaram a trazer, né? Na verdade, a canjarana é uma madeira bem regional aqui, né? Então as pessoas, as empresas não começaram a trazer tanta canjarana para venda quanto a embuia. Então por isso que foi se dificultando encontrar a madeira e trabalhar com ela, né? Hoje, por exemplo, foi totalmente proibido o corte da embuia. Então você consegue comprar de estoques de empresas, de estoque de fábricas e tudo mais. Já a canjarana não, porque, né, que não falei, era uma madeira não tão famosa quanto a embuia. Então as empresas não adquiriram, a gente acabou ficando sem, né, por conta disso. Essa canjarana aqui a gente conseguiu por uma grande sorte, na verdade, né? Sorte, entre aspas, né? Deu uma ventania muito forte aqui na região, há uns 2, 3 anos atrás, e essa árvore foi uma árvore que caiu com essa ventania. Só que ela caiu dentro do mato, né? Então ela ficou lá basicamente uns 3 anos no chão e a umidade acabou preservando essa madeira. Então ela teve o tempo de descanso certo para a gente quase trabalhar. E aí, esse ano, a prefeitura decidiu limpar aquela área, tirar as madeiras e tal, para fazer outras coisas, outras construções. E essa madeira a gente acabou tendo acesso, a gente conseguiu ter o acesso a ela e ficamos muito felizes. E eu fiquei mais feliz ainda porque, como ela foi derrubada com o vento e não foi cortada, as raízes dela saíram juntos. Então nós tivemos acesso à famosa rádica. Quando a gente fala de rádica, geralmente aqui na MB, eu falo de rádica de limoeiro ou rádica de embuia que a gente consegue comprar com nota. No caso da rádica de limoeiro, eu sofro muito para conseguir tirar, porque eu tenho que ir lá num limoeiro antigo, pelo menos uns 25 anos de idade, que alguém decidiu cortar por algum motivo. Eu vou lá com um machado, com uma enxada, arranco fora a rádica, que é uma batata assim, mais ou menos desse tamanho, até talvez maior, que dá muito poucos cachimbos. Claro, são cachimbos maravilhosos, ótimos, que geralmente são usados para premium pipes, né? Que é a nossa linha mais top. Só que uma rádica de limoeiro, a última que eu tirei, por exemplo, deu 2 cachimbos. A anterior deu acho que 6 ou 7. Então assim, são muito poucos. E a canjarana, diferente do limoeiro, é uma árvore gigantesca. Então saiu um baita tronco de rádica. Vocês podem até estar vendo agora que o editor vai colocar na tela. Até, na verdade, eu filmei, né, em vertical, porque era só para ter no WhatsApp, mas eu vou colocar essas imagens do YouTube mesmo, porque ela já foi cortada. Mas só para vocês terem uma ideia. Então, a rádica desse tamanho, ela deu para tirar muito mais cachimbos. Eu acredito que vai dar entre 25 e 30. Talvez não dê tanto, talvez dê um pouco mais. Então, eu fiquei muito contente, porque agora deu um pouquinho de madeira para a produção dos premium pipes, né? E uma madeira excelente. Como eu falei antes, a gente consegue comprar a embuia, né, como parâmetro de muita coisa. A gente consegue ter embuia como parâmetro de muita coisa. E com a canjarana, a gente pode
perceber o quê? Deixa eu mostrar aqui de novo para vocês. Eu já vou mostrar os pedaços, tá, de madeira que a gente conseguiu e tudo mais. Mas assim, ó, tu pode ver que é uma madeira bem mais avermelhada, muito bonita. O acabamento da canjarana, eu digo que fica melhor. É um pouco mais difícil de se trabalhar do que a embuia, tá? A embuia é um pouco mais versátil. Só que a canjarana, no final, com o devido esforço, dá um acabamento melhor porque ela é mais densa. Ela é mais densa do que a embuia. Talvez seja um pouco mais pesada, mas eu não vejo assim tanta diferença, tá? Se realmente pegar um cachimbo final de embuia e de canjarana, cara, isso vai ser coisa de menos de 5 gramas de diferença, tá? Então assim, não é um grande problema. Madeira tão boa quanto de trabalhar, tanto para cortar, quanto para furar, quanto para lixar, realmente só essa questão do acabamento. Então assim, ó, é uma madeira que ela tá no mesmo nível da embuia tranquilamente. E realmente foi uma perda você ficar quase 20 anos, talvez, sem trabalhar com uma madeira dessa. Talvez foi menos de 20 anos, mas você ficar sem trabalhar com uma madeira dessa por tanto tempo é uma dó, porque ela dá um cachimbo fenomenal, sabe? Se você tem cachimbos antigos nacionais, pelo menos do meu avô, talvez, do meu pai, você vai encontrar essa madeira. E a diferença que eu quero te mostrar agora também é a questão da rádica. Muitas pessoas perguntam, né, qual que é a diferença do tronco com a rádica? Eu vou mostrar a diferença de aparência agora e eu vou começar a falar um pouquinho para vocês entenderem. Mas olha aqui a diferença de cor já, né? Ó, tá vendo? Essa aqui é a rádica, tá? Eu consegui tirar um quadrado bonito aqui, então aqui, dependendo do modelo, dá para tirar 2 cachimbos, ou um só, né? Se for um calabacho, coisa assim. Mas olha a diferença de cor. E assim, ó, como essa madeira estava no chão, como eu falei, ela está totalmente preservada por causa da umidade, tá? Então assim, essas tá quase bom de se produzir. Inclusive a gente quer fazer uma novidade aí com o Dalberto utilizando essa madeira, mas eu não vou falar nada demais também para vocês para não estragar a surpresa, né? Para não estragar a surpresa. Eu tenho aqui também, ó, deixa eu até mostrar antes de começar a falar, um pedaço, ó, da raiz mesmo, tá vendo? Eu consegui trazer, cara, isso aqui é bem pesado, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, aqui é um buraco, aqui também é uma falha. Então, a raiz, ela não cresce certinha como o tronco, né? Como vocês podem imaginar. Então, nesses meios aqui, ó, nós temos que realmente descobrindo o que tá bom, o que não tá, para conseguir utilizar, né? Até pela lateral aqui, ó, dá pra ver que tem um pedaço da raiz que tá saindo ainda, tá vendo? E a rádica realmente é isso. Ela não é a raiz da árvore. Ela é uma batata, né? Tipo uma batata que ela nasce embaixo ali antes do encontro das raízes, né? Tipo, é como se fosse a parte do tronco que começa a produzir as raízes, né? E vai distribuindo a madeira ali debaixo da terra, né? Vai firmando ela como uma base de uma casa, né? Para a árvore em si. Mas toda árvore, ela tem um sentido. Você vai pegar um tronco, né? Ele vai ser plantado assim, né? Ele vai estar crescendo nessa direção. Então, toda a madeira corre dessa direção. Então, todo cachimbo que tu vai ver, né, todo cachimbo bom que tu vai ver, aqui por exemplo, ele vai ter os veios correndo em direção à canela, então vai estar sempre assim, né? Quando a gente fala de uma rádica, nesse caso aqui você talvez pode se confundir por causa que o corte dela, né? Mas quando você vai falar de uma rádica, ela é uma madeira que ela não cresce em uma direção, porque sai uma raiz para cá, sai uma raiz para lá, sai uma raiz para cima, então ela vai se embolando aqui dentro e ela cria uma madeira meio sem forma. Você segue o sentido dela ainda, né, na hora da fabricação, mas ela é uma madeira sem forma. Outra coisa, ela é muito mais densa do que uma madeira normal, né, do tronco da árvore. Muito mais densa, justamente por causa disso. Ela aguenta mais peso, ela tem que ter mais concentração de madeira. Só que o mais incrível, depois que as duas estão bem sequinhas para trabalhar, ela não é mais pesada do que o tronco. Às vezes é até mais leve, cara. Isso que é impressionante, né? Porque é uma madeira extremamente densa e acaba sendo muito leve. E o mais incrível sobre essa madeira, né, é a versatilidade em questão dos modelos. A rádica de limão, por exemplo, como eu consigo muito pouco e pedaços pequenos, eu tento manter ali entre billiard, entre chub pequeno. Até recentemente eu fiz um calabash grandão que eu consegui um pedaço maior, mas eu tento manter entre modelos pequenos e simples porque é onde realmente eu consigo demonstrar a beleza da madeira. Só que a rádica de canjarana, por exemplo, eu consigo fazer, acho que praticamente todos os modelos. Eu consigo fazer bulldog, eu consigo fazer calabash grande, eu consigo tornear, entendeu? Eu consigo fazer quase tudo que é modelo. Então eu consigo suprir as demandas de clientes, de encomendas com ela, entende? Então assim, tu imagina a qualidade de uma madeira dessa em qualquer modelo que você quiser. E assim, eu pretendo manter todos os Premium Pipes somente de rádicas de madeira.
Então eu pretendo colocar, por exemplo, a rádica de canjarana, a rádica de embuia, a rádica de limoeiro. Eu até consegui uma rádica de cedro. Eu vou fazer outro vídeo falando sobre isso, uma rádica bem pequenininha, vai dar poucas unidades. Mas eu pretendo fazer a Premium Pipes só com rádica, né? Que são nossos cachimbos de mais qualidade, cachimbos de maior valor, entre outras coisas, né? Tem um motivo para isso também, mas eu vou explicar em outro vídeo. E assim, ó, são cachimbos que tranquilamente, eu falo isso sem medo nenhum, são cachimbos que tranquilamente você consegue colocar do lado de qualquer cachimbo importado. Do lado de qualquer cachimbo importado, que vão ter a mesma qualidade. Essa madeira aqui, ela é excepcional. E logo que a gente tiver à venda, eu vou começar a colocar no site e tudo mais, vocês vão ter acesso a ela e vocês vão ver a qualidade que é essa madeira. Tanto a canjarana comum, tá? Tanto a canjarana comum, quanto a rádica, tá? Isso aqui é uma madeira excepcional, é uma madeira de produção realmente. E então, sabe, não é aquela madeira que você consegue um pedaço de vez em quando e você vai produzir o cachimbo. Isso aqui é uma madeira que a gente conhece, uma madeira antiga, talvez já era utilizada antes da embuia, entende? Então assim, por isso eu quis fazer esse vídeo para mostrar a qualidade. Mas bom, deixa eu falar um outro negocinho rápido aqui para vocês que foi um achado impressionante. Na semana passada, nós fomos a uma outra cidade, tá? Eu fui a uma outra cidade para ver sobre um tabaco que eu gostaria de comprar, inclusive deu um negócio e logo eu trago um vídeo para falar sobre isso também. Nós estávamos lá conversando sobre o tabaco e tal, em cima de um rancho lá, onde é que o tabaco fica. E do nada a gente olhou para trás do rancho e tinha um ribeirão. Passava um ribeirão pequenininho e do lado tinha um tronco preto caído do lado. E o cara contou a história que esse tronco, ele veio de uma enchente. Uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, teve uma enchente bem grande naquela região, uma enxurrada grande, que passou nesse ribeirão e trouxe um tronco grandão de madeira. Só que ele ficou ali, depois que ele saiu da água, ele ficou ali 2, 3 anos no sol. Então é óbvio que a natureza, né, começou a agir em cima dele. Ele começou a apodrecer, cair a casca, caiu o brancal, começou a apodrecer e realmente só fica o cerne da madeira, que é a parte mais dura, que demora mais para se decompor. E aí nós falamos, cara, podemos cortar essa madeira? Vamos ver o que tem dentro? E o cara falou, sim, eu quero até tirá-la daqui. Então a gente foi lá e começou a cortar a madeira. E cara, não era uma canjerana, cara. Então tipo assim, olha a sorte que a gente teve. Era uma canjerana que por um motivo de enchente ela acabou parando no terreno do cara. E eu que fui lá fazer outra coisa, acabei achando essa madeira. Só que a gente foi cortar ela e realmente é uma madeira bem velha, tá? Eu imagino que ela já está cortada, cara, há mais de uns 10 anos. Deve ter ficado dentro da água há muito tempo. E com a enchente acabou caindo ali. Tá, então assim, você pode imaginar que ela não estava no nível que essa canjarana aqui estava. Isso aqui está perfeito. Aquela lá não estava. Eu tenho um pedaço aqui que eu deixei em tronco. E eu tenho um pedaço cortado também. Quando a gente cortou ela, a gente começou pela parte de cima da madeira. A parte onde vai mais perto dos galhos e tal. E a madeira não estava boa. Ela já estava escura, ela já tinha passado do ponto e não dá pra mim fazer um cachimbo com isso. Aí a gente começou a ir pra parte de baixo. Só que a canjarana, ela tem, tipo assim, 1 entre 10, talvez 1 entre 5. Quando ela cresce muito rápido, quando ela alcança uma nascente debaixo da terra, ou quando ela está muito perto do rio, quando ela recebe muito sol, por exemplo, ela cresce muito rápido, então ela fica oca, ela fica fraca. E esse era um caso. O meio da árvore, o tronco da árvore era oco, então as laterais não têm grossura suficiente para proteger o cerne e apodreceu também. Quando a gente foi para a parte mais de baixo da árvore, que não tinham mais as raízes, né, mais para a base da árvore, a gente começou a cortar ali e começou a ver, né, realmente que estava muito avermelhado e tal, e poderia ter madeira boa ali. Eu tenho um pedaço aqui que é da base, tá, gente? Eu consegui 2 pedaços desse apenas naquela árvore inteira, porque eram os únicos 2 pedaços, tá, que provavelmente dava para usar. Na lateral aqui, ó, você pode ver que é uma árvore bem velha, tá? Isso aqui não é casca, tá? Isso aqui não é casca, isso aqui é o brancal apodrecido da madeira, tá? Porque você pode ver que aqui no meio, ó, tá só o cerne mesmo, tá? Isso aqui já é o cerne que tá começando a querer estragar, tá começando a arder. Então assim, ó, você pode ver uma coloração mais avermelhada aqui. Não vai dar pra ver tão bem na câmera, tá? Tá mais vermelho do que isso aqui. E aí eu resolvi trazer esses 2 pedaços. Eu abri esses 2 pedaços e olha a madeira que saiu, cara. Olha a coloração dessa madeira. Ela tá muito úmida ainda, por causa que ela tava do lado do rio. Mas olha a coloração dessa madeira, tá vendo? Não dá pra ver, como eu falei, que tá tão vermelha, mas ó, você pode ver manchas mais escuras. O que eu vou fazer? Não garanto que isso aqui vai dar cachimbo. Eu vou esperar secar pra ver como que tá. Conhecendo a madeira, tá? E sabendo que ela é bem da base da árvore, eu imagino que dá cachimbo, que ela vai secar, ela vai continuar resistente, como eu falei das características da rádio canimbuí.
Isso aqui não é a rádica, é muito perto da rádica. Então, geralmente quando a gente vai falar de uma árvore, a gente considera 1 metro acima da terra para baixo, que é uma madeira excepcional, que a gente não tem medo de trabalhar. Mas, não sei se vai dar cachimbo, só que é muito bonita e eu achei muito legal trazer essa história para vocês, porque eu achei tão aleatória. Então, sabe, cara, isso aqui parece o destino. Então, assim, isso aqui, cara, desse outro tronco que eu mostrei para vocês aqui, vai tirar mais ou menos essa quantidade também, talvez um a mais, porque ele é um pouquinho maior do que o outro, mas ainda a gente vai ter que ver, né? Aqui, ó, você pode ver aqui, tu olha de cima, dá um pedação, mas tu olha aqui pra lateral, ó, ele tem uma abertura, tá vendo? Ele tem uma parte que ele vai pra dentro aqui, ó, e fica mais fino. Então, realmente, o segredo é selecionar, né, essa parte do meio, achar o sentido da madeira, né, e olhar como é que isso aqui tá por dentro. Aqui, ó, tem um negócio que provavelmente, né, tem um nó aqui, ó, que é bem bonito, aliás. Provavelmente era uma raiz que já estava saindo por cima da terra, tá? Ou talvez essa parte que já estava debaixo do barro, não dá pra saber. Então, às vezes ali já é um começo de uma rádica, sabe? Mas eu achei bem legal trazer isso pra vocês, pra realmente mostrar essa história que eu acho que é muito aleatória e muito interessante para um primeiro vídeo, né? Então, assim, a gente vai acabar de secar essa madeira, vai acabar de curar elas, para em breve trazer mais cachimbos para vocês delas, mais novidades. Talvez eu faça outro vídeo mostrando talvez um pouco da fabricação dos cachimbos, né? E a parada é essa. Estamos no YouTube, fiz um vídeo muito mais longo do que eu queria ter feito, mas eu acho que é bem legal para a gente estar começando, porque é um marco inicial de produção de conteúdo, a gente vai ficar bem em cima disso agora. Como eu falei, eu quero falar de outras madeiras para vocês ainda. Quero conversar bastante sobre tabaco, mostrar um pouco da produção. Querendo ou não, a gente já está aí mais de 5 anos nessa produção de tabaco e tudo mais. Nossa família já está dezenas e dezenas de anos produzindo cachimbo. Então acho que é muito legal agora a gente começar a trabalhar com o YouTube. É uma forma melhor de conversar com vocês, mostrar para vocês o que a gente faz e tudo mais, da forma que a gente faz, né? Então, basicamente é isso. Pessoal, compartilhem o vídeo, curtem, comentem, aquela historinha que vocês veem em todos os vídeos do YouTube, tá? Mas eu quero agradecer demais ao pessoal que está chegando, ao pessoal que vai chegar. E é isso, fechou? Beijão, muito obrigado.